Olá, bem-vindos a mais uma edição do A Noite Informativa. Eugênio Roque foi nomeado chefe de Estado-Maior na Casa Militar. O antigo chefe da Casa Militar, Jorge Gune, foi substituído há 3 semanas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. A aposta de Filipe Nyusi para chefiar a sua segurança pessoal tem estatuto de coronel e tomou posse esta quinta-feira em substituição de Jorge Gune, que passou a reserva em julho deste ano. Na cerimónia presenciada por quadros da Polícia e da Presidência da República, o chefe de Estado exigiu responsabilidade e organização no funcionamento da Casa Militar. O preenchimento da estrutura orgânica da PRM e da Casa Militar confere maior responsabilidade ao comando, à direção, à organização, ao funcionamento e à disciplina das forças de defesa e segurança. Ele deve reforçar a nossa capacidade de resposta e remete-nos a maior concentração na agenda nacional. Ainda esta quinta-feira, Filipe Nyusi empossou o vice-comandante da polícia, José Weng San, naquela que é a primeira movimentação do Presidente da República no Comando-Geral da PRM. O adjunto de Jorge Callow tem 30 anos de polícia, com experiência em quase todas as áreas da corporação. Nyusi quer uma polícia mais forte, que inclua a perseguição a albinos na agenda. O melhor comandante é aquele que evita tomar decisões emocionais, decisões que podem ocasionar danos e prejuízos e, consequentemente, acarretar custos. A vossa missão é evitar o crime, a morte por assassinato ou outra forma, evitar os raptos, os sequestros, os acidentes e defender o cidadão vulnerável. E mais do que nunca, proteger e acarinhar o cidadão com problemas de pigmentação, cujo crime de forma macabra começa a ganhar expressão no nosso país. Durante as minhas operações na base, tive um grande apoio e confiança desta pacífica, ordeira população moçambicana. É aí onde eu assento a minha estratégia, porque é ela que uma parte de percentagem no esclarecimento que hoje ronda 80%, 85%, é ela que nos informa onde é que está o bandido, onde é que está o assassino. José Weng San ocupa o lugar deixado aberto em janeiro pelo atual ministro do Interior. A polícia tem também um novo porta-voz. Chama-se Inácio Dina e substitui Pedro Cossa. Além do porta-voz, Jorge Callow movimentou outros 14 quadros do Comando-Geral da Polícia. As movimentações na polícia vão desde o topo à base. 15 novos quadros foram nomeados para os diferentes ramos da polícia, com destaque para a ordem e segurança públicas, proteção de recursos naturais e meio ambiente, tecnologias e sistemas de informação. Uma das novas caras no Comando-Geral é Inácio Dina, que passa de porta-voz do Comando Provincial de Nampula para o cargo de porta-voz e chefe de relações públicas, em substituição de Pedro Cossa, movimentado esta semana pelo Ministro do Interior para dirigir a inspeção. Jorge Callow diz que a reestruturação do comando visa fortalecer o combate ao crime e promover a rotação de quadros. É para permitir que os quadros rotem e comecem também a adaptar-se nos outros territórios nacionais, onde também tem um povo. Portanto, é o processo de refrescamento das forças. E quando nós estamos no mesmo sítio, muitas vezes, e às vezes nasce rotina, né? Então, é preciso nós continuarmos a movimentar os quadros operacionais para que, de fato, dê o dinamismo nas operações. Os empossados prometem dar continuidade ao trabalho em curso e imprimir mais dinâmica no trabalho da polícia. O que nós vamos fazer é continuar a aprimorar aquilo que é o processo de melhoramento da imagem da instituição policial, a questão da comunicação com as comunidades, a questão do melhoramento do relacionamento interno e externo, e continuaremos a aprimorar aquilo que são, portanto, os princípios que orientem todo um processo que vai galvanizar aquilo que é a atividade policial. O nosso departamento, antes designado de atendimento à mulher e criança,
mudou de nome e hoje é designado de atendimento à família e menores vítimas de violência. Não é uma atividade nova, é uma atividade que já temos estado a realizar. E o que aconteceu é que nós tivemos novos grupos-alvo dentro do nosso departamento, que é a pessoa idosa e também os menores em conflito com a lei. Eu não trago nada, quando mais vou contar convosco. Conto com a população, conto com o cidadão comum, honesto. Vamos combater juntos, querido. Este é o meu trunfo. Sozinho não vou fazer nada. Em menos de 2 semanas, o pelouro da Lei e Ordem fez mudanças no Comando Geral, Comandos Provinciais, Serviço Nacional de Migração, Polícia de Fronteira e Unidade de Intervenção Rápida. João Machatine foi hoje empossado novo diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Ao novo homem forte do NGC, o primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário desafiou para que melhore a resposta às calamidades naturais que fustigam ciclicamente o país. Dada a sua localização geográfica, Moçambique é vulnerável a desastres naturais, com maior enfoque para cheias, secas e inundações. É pensando numa melhor resposta a estas calamidades que o primeiro-ministro disse que o governo viu no engenheiro João Machatine as qualidades e competências necessárias para melhorar a ação na gestão dos desastres naturais no país. Na cerimónia de empossamento, Carlos Agostinho do Rosário desafiou o novo diretor-geral a melhorar a resposta às calamidades naturais. Consideramos que constituem desafios para ele a implementação de estratégias de adaptação às mudanças climáticas, incluindo o mapeamento das zonas mais vulneráveis e adaptação de tecnologias e produtos agrícolas. Concessão de estratégias agrícolas nas zonas semiáridas do país. Adoção de estratégias de balanceamento hídrico entre zonas de excesso de água e zonas de carência. Massificação a nível nacional de atividades de prevenção das calamidades naturais. Revitalização das instituições de emergência nas grandes cidades e criação de mecanismos de financiamento às ações de prevenção e mitigação das calamidades naturais. Por seu turno, João Machatine disse que dará o seu melhor para tornar o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades mais interventivo. Nós estamos a assistir que estas cíclicas calamidades têm contribuído para o retrocesso do desenvolvimento do país. Isto faz com que nós possamos agora repensar as nossas infraestruturas, repensar a nossa atitude perante a natureza, repensarmos o ordenamento territorial e tudo isto conjugado, acreditamos que poderemos criar condições para mitigar estes ciclos de problemas que têm afetado o país. João Machatine substitui no cargo João Ribeiro, que esteve no cargo mais de 5 anos. Até a data da sua nomeação, Machatine desempenhava as funções de vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. O governo quer mais transparência e qualidade na gestão das empresas públicas ou participadas pelo Estado. A mensagem foi deixada pelo Ministro da Economia e Finanças ao gestor das empresas tuteladas pelo Instituto de Gestão das Participações do Estado. Adriano Maliano falava na abertura do 20º Conselho Consultivo do Instituto de Gestão das Participações do Estado, que teve lugar esta quinta-feira em Maputo. Perante uma plateia composta por dezenas de gestores e representantes do Estado nas empresas participadas, o Ministro da Economia e Finanças vincou o que o Estado espera das empresas com o interesse público. Nós estamos convencidos que as empresas públicas e privadas têm que ser um modelo de gestão, um modelo de transparência, um modelo de inovação, porque todos nós, e particularmente o Estado, olha para as empresas, sejam elas públicas ou privadas, como uma entidade que acrescenta valor. Todos nós temos que ter a certeza, gestores, que estamos a criar valor econômico acrescentado. Já o presidente do Conselho de Administração do IGEP disse estar otimista de que as linhas de orientação do governo serão atingidas através de novas ações em implementação.
iniciamos a implementação de um sistema integrado de monitoria e acompanhamento das participações do Estado, que já está a ser testado em 20 empresas e que vai permitir uma interação mais estruturada entre o IGEP e as empresas participadas e o acesso à informação financeira e não financeira das empresas em tempo real. O Instituto de Gestão de Participações do Estado vai vender cerca de 70 empresas participadas por se mostrarem tecnicamente insuportáveis para a gestão pública. Segundo o IGEP, decorre neste momento o processo de finalização dos processos que vão culminar com alienação ou liquidação total. De acordo com o presidente do Conselho de Administração do IGEP, das 103 empresas participadas, apenas 45 é que são sustentáveis ou apresentam sinais de melhoria. As restantes estão na lista da alienação ou liquidação, pois o IGEP entende que o melhor que pode fazer é elas despertar. Das 279 empresas da carteira herdada pelo IGEP em 2001, hoje a carteira é constituída por 103 empresas, das quais apenas 45 são efetivamente adequadas para gestão pelo IGEP, sendo as restantes assinaladas para alienação e liquidação. Das 45 empresas que o IGEP pretende manter, parte delas continua sem dar lucros ao Estado, mas os relatórios do Instituto indicam que a situação tende a melhorar. Reiniciamos um ciclo de crescimento de receitas resultante da entrada de dividendos de empresas que, pelo seu crescimento, já estão na condição de poder honrar os seus compromissos com os acionistas. A Mosal, a Coca-Cola e a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos são algumas das empresas na lista das que, apesar da sua dimensão, não deram lucros ao Estado. Tivemos um período, começou no ano antepassado, de algumas empresas que por várias razões não davam dividendos. Tivemos o caso da Mosal, por exemplo, que se ressentiu da baixa de preços no mercado internacional e durante esse período então não pôde dar dividendos. Estamos agora a entrar então numa nova fase em que estas empresas começam novamente a distribuir dividendos. A Conferência Mosefo discutiu hoje os desafios do turismo em Moçambique com um painel de luxo. O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde e atual presidente da Câmara de Turismo, António de Rosário, defendeu uma aliança forte entre o setor privado e o Estado para desenvolver o turismo. Já o gestor da área, Nuno Santos, disse que seria importante apostar nos instrumentos modernos de comunicação para alavancar o setor. Numa altura em que o turismo é apontado como uma solução para a diversificação da economia, incluindo a criação de postos de trabalho e geração de riqueza, a Conferência Mosefo levou a debate esta quinta-feira os desafios do setor. O foco da discussão foi o crescimento, inovação e diversificação e contou com a participação de vários atores do setor público e privado. A primeira parte do debate teve 2 oradores principais. O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, agora presidente da Câmara de Turismo, António do Rosário, e o administrador executivo da empresa de consultoria GFI, Nuno Santos. António do Rosário começou por apontar os desafios do turismo em Cabo Verde, tendo destacado a importância de clarificar o valor do setor na sociedade. Criar condições de autossustentação do crescimento. Não está garantido o crescimento autossustentado e nem a melhoria dos efeitos multiplicadores do turismo. Assegurar a sustentabilidade da atividade turística, generalizar o fenómeno turístico a todas as ilhas é um desafio importante desde o início. Garantia que os resultados da atividade sejam percebidos e partilhados por toda a comunidade cabo-verdiana, é um elemento também essencial. Para ultrapassar os desafios, António do Rosário defende a diversificação dos produtos turísticos e uma forte aliança entre o setor público e privado. Os privados, o setor privado e o Estado têm que andar de mãos dadas. Não é cada um a cantar a sua música, ou a propor a sua solução, ou a remar para o seu lado. Tem que haver, de facto, um entendimento, uma aliança estratégica neste domínio. Melhorar e promover a iniciativa empresarial endógena, porque isto é importante. O operador externo um dia pode sair porque encontra soluções alternativas melhores, mas a iniciativa endógena é aquela que fica, é aquela que garante, digamos, a autossustentação a longo prazo do crescimento do setor.
Por seu turno, Nuno Santos disse que Portugal tornou-se um destino turístico de eleição através da aposta na divulgação do setor, usando tecnologias modernas. O assunto turismo é um assunto feito de interdependências e, portanto, interdependências pedem articulação, pedem comunicação, pedem confrontação e pedem mobilização convergente para se poderem fazer coisas. O administrador executivo da multinacional GFI diz ainda que cada país deve apostar na sua gastronomia, mas para tal defende a introdução de disciplinas nas escolas primárias que explicam o valor dos alimentos na economia. Em França, na escola primária, as crianças são despertas para a importância da alimentação, da boa alimentação e da importância da alimentação e da história da alimentação e do valor económico da alimentação no seu país. Se não se fizer isso bem, nos tempos que correm, os impactos podem ser dramáticos. A minha seleção de restaurantes para jantar em Maputo é feita com base em algumas opiniões verbais que peço, mas eu também consulto o TripAdvisor. E já coloquei de parte 2 restaurantes porque alguém falou mal deles e eu tomo aquele testemunho como bom. Oradores do primeiro painel da Conferência MOSEF defendem que deve haver uma aposta clara na divulgação do turismo, maior articulação entre operadores e a comunidade e a valorização das áreas de conservação. A gestão de eventuais crises político-militar no país foi um dos temas de discussão no primeiro painel da Conferência MOSEF. O diretor-geral do Instituto Nacional do Turismo revelou que o governo está a finalizar uma estratégia para cautelar que prováveis incidentes não prejudiquem o turismo. E uma das questões que de fato está na estratégia é a gestão, portanto, num momento como esse. Portanto, fazer a monitoria do processo e saber sempre comunicar com o mercado, porque o que interessa ao turista é estar informado. Já o diretor-geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação entende que deve haver uma maior articulação entre as áreas de conservação e as comunidades circunvizinhas para impedir a caça furtiva. Portanto, as comunidades podem ser empregos como pisteiros, por conhecerem muito bem o local, podem ser empregos também na cozinha, na gestão do acampamento, etc, etc. E é possível para as comunidades perceberem que, ao manterem os animais vivos, até atingir um tamanho de troféu, eles vão conseguir ter o emprego que precisam. Portanto, não vivem só da proteína. E um búfalo que poderia, por exemplo, valer cerca de $2.000 se fosse consumido como carne, ele passa a valer 5, 6 ou 7 vezes mais e com efeitos, não é? Efeitos em cadeia de todo o negócio, particularmente emprego, que é um benefício muito direto para as comunidades. Por seu turno, o administrador do Parque Nacional da Gorongosa defende a ampliação e partilha das receitas das áreas de conservação. Ainda não temos turismo suficiente para fazer receitas que possam, de forma significativa, apelar para que as comunidades, apenas com base nos 20%, fiquem satisfeitas. Contudo, como eu dizia, temos uma intervenção na área social de grande vulto e até tenho que dizer que, em termos orçamentais, no Parque da Gorongosa nós estamos a tratar de igual modo os departamentos de conservação como o Departamento de Relações Comunitárias. Nós temos um orçamento de mais ou menos $1,5 milhão para a área comunitária. O Parque Nacional da Gorongosa investiu de 2007 a esta parte $70 milhões para restaurar o espaço. No início do investimento, o parque tinha menos de 1.000 turistas, tendo subido para 7.500 em 2011. O economista agrário Firmino Mucavel defendeu que o país deve aproveitar o turismo para vender mais produtos agrícolas. Como resposta, o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, António Rosário, afirmou que, antes de tudo, é preciso garantir a qualidade dos produtos. O debate na Conferência MOSEF centrou-se em vários aspectos, incluindo a valorização da gastronomia nacional.
O economista Firmino Mecavel sugeriu uma mudança de mentalidade dos restaurantes moçambicanos. Quando nós vamos à Ásia, a primeira coisa que nos põe à frente é exatamente a indústria alimentar, a cadeia alimentar e a forma como eles utilizam aquilo que é a gastronomia. E muitas vezes nós vamos a alguns restaurantes porque queremos experimentar as comidas. Aqui ninguém tocou esses aspectos. Será que não é importante? E por outro lado, há também o spillover da economia. Ninguém quer ir a um país onde se come mal. Quer comer bem, quer um bom vinho, quer um bom bife, quer uma boa salada. Isso está ligado à indústria agrária. Está ligada aos serviços que acompanham a hotelaria. No caso aqui do Hotel Polana, não sei se continua, mas a maior parte dos produtos vem de fora. Algumas vezes até o tomate, cebola, que pode ser cultivado aqui, vem de fora. E isso faz com que, de facto, a contribuição do turismo, como estava bem a dizer, que se um estrangeiro consome um produto nacional, é exportação. Então podemos exportar estando mesmo aqui em Moçambique. A resposta não tardou a chegar, vinda da experiência cabo-verdiana. Um dos problemas é o problema da segurança alimentar. Quer dizer, os tours operators não se aventuram em recomendar aos seus turistas que frequentem restaurantes que não têm certificação. Isso é um elemento importantíssimo. É por esta razão que nós iniciamos o processo de certificação ISO 9001 aos restaurantes em Cabo Verde. E esses vão ser recomendados, não é? O gestor da multinacional GFI reforçou a resposta. Disse que a gastronomia e os vinhos são a bandeira do turismo em Portugal. Porque há uma aposta grande em fazer bem, fazer com rigor, fazer com estándares de dieta alimentar modernos. Em Portugal, também nessa altura, foi constituída uma entidade de inspeção que foi muito forte na altura, do ponto de vista público, político, a ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Um elemento de trabalho direto ao lado do turismo de Portugal. Fizemos formações específicas dentro dos nossos cursos de cozinha sobre o tópico da segurança alimentar e económica. Um dos participantes questionou aos dirigentes se o país vende animais para rentabilizar as áreas de conservação, segundo ele, à semelhança da vizinha África do Sul. Vizinho na África do Sul, o negócio ou a atividade econômica de venda de game é muito lucrativa. Por exemplo, eles têm um búfalo que neste momento foi comprado a 40 milhões de rands. Tem outros que valem 12 milhões, 13 milhões e por aí em diante. E o búfalo é só um dos exemplos de animais que eles fazem comércio. O búfalo foi comprado pelo Rupert, que é um dos bilionários sul-africanos, e está na África do Sul mesmo. Foi comprado para uma área protegida ou para uma reserva privada? Para uma reserva privada. Okay. Mas é um negócio muito lucrativo que acontece muito na África do Sul e beneficia em termos de taxas e tudo mais. Queria saber se é possível replicar o mesmo conceito em Moçambique. Como parque nacional, a nossa vocação é proteção, preservação e propagação das espécies. Portanto, há outras figuras de áreas de conservação em Moçambique, onde é possível fazer o game farming, onde é possível fazer a caça, etc. Sim, Moçambique já está a fazer alguma criação. A indústria mais desenvolvida é a criação do crocodilo para a produção de pele e a carne também é usada como um subproduto. E nós exportamos pele de crocodilo para vários destinos. Mas também há várias fazendas de bravio, que é onde se enquadra o que o senhor teve a perguntar. Fazendas de bravio que propagam animais de troféu e também podem propagar animais para produção de carne. Oradores do segundo painel defendem uma maior promoção do turismo nacional e a sua capitalização, dado o potencial turístico do país. Os oradores do segundo painel debruçaram-se sobre o crescimento e inovação no setor do turismo em Moçambique. Fernando Sumbana Júnior, ex-titular da pasta, afirma que é importante inovar na promoção do turismo, de modo a colocar Moçambique como destino de eleição. Planificação integrada. Nós não podemos fazer o usamento do turismo como uma área só.
tem de ser uma interligação de todas as partes e todas elas devem sentir mesmo a responsabilidade. Ninguém deve ficar à distância e dizer que isto não é meu, eu não tenho que tratar disto porque eu sou da agricultura. A agricultura terá que colocar os produtos de qualidade da indústria turística. Nós temos que fazer desenvolvimento de classes de turismo, temos também que desenvolver outros tipos de turismo em função das aptidões. Sumbana referiu que o desenvolvimento de infraestruturas em áreas com potencial turístico vai permitir maior sustentabilidade na expansão e manutenção. E a nível de Moçambique devemos adotar as plataformas para a promoção do turismo, promover a imagem e procurar fazer a promoção do nosso destino através dos vários veículos que existem a nível global. O outro orador neste painel, o sul-africano David Frost, afirmou que Moçambique deve capitalizar a proximidade com a África do Sul para atrair mais turistas, tendo citado o exemplo de Kruger Park. Com todos os problemas que nós, sul-africanos, temos em termos de acesso ao país, nós atraímos pessoas que aterram no vosso aeroporto e depois viajam para Kruger e os outros parques nossos e não exploram os vossos porquê. Segundo Frost, Moçambique deve aproveitar o turismo de praia para atrair mais turistas ao país. Aliás, Frost afirma que a experiência sul-africana demonstra que o turismo pode criar oportunidades de emprego nas zonas rurais. Por exemplo, na África do Sul não há turismo de praia porque as ondas lá são enormes e as águas são frias. Então não temos muito de turismo de praia. O que quer dizer que vocês deviam aproveitar esta ala toda para atrair todo o turismo que poderia ser aproveitado por África do Sul. E as pessoas deveriam aproveitar ao nível da reserva de Maputo. Vamos a um breve intervalo. Voltamos a seguir ainda com a Conferência Mosef. STV também é desporto. Dr. Máximo Dias, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Qual é que foi efetivamente o seu contributo para a conquista da independência? Consciência de ser moçambicano. A sua saída de Moçambique para Lisboa foi secreta. Por que secretismo? O presidente Guebuza proibiu a entrega desse passaporte. Eu fui ter com ele, a gente vai dar, e não dá. E eu disse, assim como Vossa Excelência saiu de Moçambique, eu também hei de sair de Moçambique. Quando é que efetivamente Dhlakama chega a Renamo? Eu já não estava em Portugal, mas o fundador era André Matsangaís. Como é que avalia a qualidade do parlamento esse? Caiu muito. A senhora acredita que seja possível em Moçambique constituir uma empresa que se chama Autoridade Tributária Limitada? Por ocasião dos 40 anos da independência nacional, a STV leva a cabo uma programação virada à reflexão em torno da efeméride, porque um país sem história é um país sem futuro. Éramos competitivos. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros. A revisão curricular. Formação e carreira. Dentro do ciclo não se deve chumbar. É preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência? Grande energia. Era o fim do colonialismo. Nós fomos portugueses, nós cantávamos o hino nacional, Heróis do Mar. A governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura. Os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 pessoas normais, quando na Argélia tinham sido cerca de 250. Intervenientes do segundo painel do debate sobre os desafios do turismo afirmam que a falta de vontade política é um dos maiores constrangimentos para o desenvolvimento do setor.
No arranque das intervenções do segundo painel, o presidente da Federação Moçambicana de Turismo, Kessanias Matsombe, abordou as estatísticas do setor, tendo referido que não ilustram a realidade dos factos, e explicou. Quando nós falamos de chegadas, nós estamos a misturar tudo. Até aqueles, apesar da Organização Internacional de Turismo dizer que são chegadas que não têm nada a ver com a procura de emprego, mas nós, nas nossas estatísticas, até estamos a meter refugiados, estamos a meter pessoas que vêm a Moçambique para fazer turismo, para procurar emprego. E nós chamamos a isso turistas. Resultado, aquilo que a doutora Cristiana estava a dizer, que o rendimento per capita por cada turista que chega é de $152, se eu me recordo. Acham que é possível um turista gastar $152? Como é que ele vive? Ainda na sua intervenção, Matsombe referiu-se a uma aparente ausência de vontade política na resolução de problemas que afetam o setor. A questão que o meu antigo ministro está a dizer aqui de dinheiro para financiar as infraestruturas, se for voar, por exemplo, para a República Dominicana, vai aterrar. O que eles precisaram de fazer lá foi uma pista de aterragem que pudesse receber Boeing 747, A380. E a parte da Aerogar é uma coisa assim de chapa de zinco. Porque o turista não está à procura de um Aerogar com ar-condicionado, com sofás, não. Está à procura de um preço mais baixo para chegar ao destino. Uma vez fora do avião, tem a migração, célere, não complica, dá vistos de entrada ali mesmo. E pronto, dali é removido. Quando sai da tal barraca que é o Aerogar, estão lá os autocarros à espera dele. Levam para o hotel. Portanto, na verdade, não precisamos de fazer tantos investimentos em termos de infraestruturas públicas, como se apregoa. Sobre a competitividade do turismo nacional em relação aos países da região, o músico Moreira Chunguissa questionou as razões da inexistência de destinos de referência e de visita obrigatória. Nós temos Zanzibar, sim senhora, em Moçambique. O que é Zanzibar? Vamos lá nos perguntar quem é Zanzibar, quem já lá esteve. Eles têm um festival lá chamado South Sapusaia, que, desculpa dizer isto, estamos no ar, não é dos melhores festivais no mundo. Quem já aterrou no hotel de Zanzibar, mesmo o antigo aeroporto de Maputo era muito melhor. Mas eles têm lá situações precárias em termos de acomodação. Tem 3 ou 4 hotéis e não mais. Mas tem ali aquela casa que eles chamam o museu, onde nasceu o famoso Freddie Mercury, o cantor dos Queens, que ficou ele nasceu em Zanzibar. E as pessoas vão lá para ir ver isso. Eu tenho meu Zanzibar. Meu Zanzibar pode ser a província de Inhambane. E a caminho de Inhambane, nós podemos parar em Zavala e ir à casa do Venâncio Mbane e transformar aquilo no museu e fazer aquilo que fica um marco que tem que ser. Fazendo um paralelismo físico. Zanzibar seria equivalente à ilha de Moçambique, que já é património. Temos aqui um representante da Unesco. As pessoas têm que pagar para isso. Para a representante do governo, Isabel Maci, o crescimento da indústria do turismo em Moçambique e a sua competitividade ficou durante muito tempo minada devido ao clima de instabilidade política que se vive no país. Nós entramos numa situação em que a imagem do nosso país, além fronteiras, começou a ser publicitada de forma muito negativa, não só por fatores naturais, como as cheias e outros, mas também porque tivemos uma situação de instabilidade política, mas que foi dramatizada. Portanto, a forma como a questão da instabilidade foi publicitada a nível internacional fez com que alguns turistas e visitantes com intenção de visitar Moçambique nesse período de 2013 e 2014 retraíssem. Os intervenientes afirmaram que para o crescimento do turismo em Moçambique é imperioso apostar na construção de vias de acesso, tanto a nível terrestre como a nível aéreo. Participantes do primeiro dia do debate do Fórum OSEF sobre desafios do turismo em Moçambique apontaram a instabilidade política como uma das causas da retração do desenvolvimento da indústria do turismo no país. Trazer o turista, em primeiro lugar, ele exige uma estabilidade política nesse país. Se houve barulhos de guerra, portanto, ele não vem, não quer correr o risco. O segundo aspecto é que nós temos
tem a ver com taxas e sobretaxas que nós temos nesta área de turismo, onde já há propostas concretas por parte dos operadores turísticos que estão na mesa com o Governo para a sua decisão. Portanto, eu acho que, tirando esta componente da instabilidade política, estaríamos talvez num bom caminho, tirando uma e outra coisa, porque as condições praticamente estão criadas. Ora, muito bem, a primeira questão fundamental em qualquer parte do mundo é a estabilidade de um país. Sem estabilidade não há turismo. Pode haver algum turismo interno, mas não é turismo externo, que vem de fora para dentro. As outras questões fundamentais são que não basta só criar infraestruturas. É preciso, em primeiro lugar, termos gosto daquilo que é nosso. Amarmos o que é nosso. Amamos as nossas paisagens, cuidar delas. Amar a nossa culinária, divulgá-la. Estar por dentro daquilo que é o coração cultural do nosso povo, das várias etnias que compõem este povo. A partir desse amor ao outro, que é a nós mesmos, aí estamos abertos a receber os outros para nos mostrarmos sem medo o que é que nós somos. É preciso que o nosso país viva em paz, é preciso que eu vá a qualquer hora e momento para Tsangano, ou para onde for, para qualquer ponto do país, sem ter receios. A seguir a isso, há de vir tudo o resto. É preciso que o nosso país seja conhecido no mundo como o país da paz, o país da reconciliação, o país da concórdia, para nós avançarmos com o turismo. E o nosso turismo é a nossa emoção, o nosso turismo é a nossa cultura. O nosso turismo não é só o mar, o nosso turismo é o nosso interior, é o nosso ser, aí é a nossa gastronomia, são os nossos contos tradicionais, é a nossa história, é a beleza das nossas paisagens, é o canto dos nossos animais. Esse é o nosso turismo e é isso que nós temos que conquistar. O turismo não é um setor, é uma constelação de serviços. Então, isto só por si deve servir de ponto de partida para a planificação que nós fizermos, para a definição de estratégias e para todas as ações subsequentes. Temos que articular a questão dos transportes, a questão da migração, a questão da segurança pública, a questão da higiene e segurança alimentar. Enfim, é toda uma série de áreas que devem ser consideradas de forma integrada e concertada. Se nós não fizermos isso, o nosso potencial vai ficar por aí, não vai deixar de ser potencial. A cidade da Beira parou literalmente esta quinta-feira para celebrar com pompa e circunstância a passagem dos 108 anos da sua elevação à categoria de cidade. Falando aos munícipes, David Simango, edil local, disse ser prioridade do município melhorar a recolha de resíduos sólidos, vias de acesso e requalificação urbana. A praça do município, mesmo de frente do edifício do Conselho Municipal, foi o local escolhido para celebrar os 108 anos da urbe, evento que contou com a presença de vários convidados, entre dirigentes municipais, do governo, magistrados e bem como a população que ocorreu em massa para de perto acompanhar as atividades alusivas à data. Discursando na ocasião, David Simango, edil da Beira, pautou por não falar das realizações do município, dando tarefa aos munícipes para avaliar o desempenho, preferindo falar dos desafios da idilidade, com destaque para a resolução dos problemas de requalificação urbana, recolha de resíduos sólidos, saneamento e vias de acesso. Falar o que fizemos e o que temos feito, vós sois o olho da verdade e da justiça. Daí que não vamos aqui descrever as nossas realizações, mas vamos falar o que pensamos e que esforço devemos reservar para as futuras gerações. Vamos continuar a trabalhar e servir o munícipe de modo a consolidarmos o processo de urbanização, a recolha de resíduos sólidos, a melhoria das nossas estradas, o saneamento e, sobretudo, o respeito pela vida humana. A ocasião serviu igualmente para premiar alguns funcionários do Conselho Municipal, bem como o patenteamento de parte de membros da Polícia Municipal, estes que manifestaram a sua satisfação pelo reconhecimento. O sentimento é de satisfação, não é? Satisfação, atendendo e considerando que esse trabalho não é individual, é coletivo, com a colaboração dos munícipes, e prometemos continuar para dignificar a patência que ostentamos. Estou muito satisfeito pelo gesto do Sr. Presidente do Conselho Municipal
que esses dados ou a esse gesto que se repita por muitos anos de vida. Mais uma responsabilidade crescida da minha pessoa e na companhia dos colegas que acaba sendo patenteado. Muita força no trabalho e estar mais empenhada naquilo que me é confiado. Entre as atividades que marcaram a passagem da data, destaque vai para o hipismo, que tem maior expressão neste ponto do país, além da música que fez subir ao palco os artistas Zico, e Lisa James, para o delírio dos seus admiradores beirenses e não só. Ainda alusiva às celebrações do Dia da Cidade da Beira, o Conselho Municipal homenageou o antigo pugilista Cambewa e os músicos Gil Pinto e Taze. Este último, a título póstumo, por terem levado o nome da Beira para fora daquela cidade através das suas artes. Cambewa, o pugilista reformado que levou há vários anos troféus para a Beira, e os músicos Gil Pinto, autor de Bataquio, que significa bandido, e Costa Luís Chapepa, conhecido por Taz, falecido a 9 de dezembro de 1999, aos 37 anos de idade, mereceram uma homenagem por parte do município da Beira, que compreendeu a oferta de uma motorizada, cheque no valor de 50 mil meticais e uma medalha do Conselho Municipal para cada um. Visivelmente satisfeitos, os homenageados agradeceram ao povo beirense, bem como o Conselho Municipal, pelo reconhecimento. Estou muito bom mesmo, porque não sabia se vou encontrar motorizada ou dinheiro. Assim. Estou muito... gosto. Os músicos jovens devem aprender as violas, ou cantar mesmo, ou dançar, porque estou a ver na dança, nas violas, não tem tempo para ir fazer os algateiros. Meu sentimento está tudo bem, meu corpo também está tudo bem, não estou sentindo nenhuma coisa, estou sempre formado, porque eu de manhã costumo sempre andar às 4 horas fora da casa a fazer preparação física, depois de acabar a preparação física, vou ao caso de banho, mamãe para querer água no caso de banho, acabo de tomar banho e vou para a mesa. Agradeço a todo o povo da Beira, agradeço a Casa Provincial de Cidade da Beira e ao Presidente do Conselho Municipal da Beira. E sinto-me feliz neste momento por ter tido esse prémio, ter dado um cheque desse. E esse cheque vai especialmente para meus irmãos que estão lá em casa, não só para mim, não só para a mamãe, é para nós todos em família, vamos colaborar juntos. A viúva de Tazi, Rosa, que foi uma das bailarinas do cantor, não escondeu a sua satisfação. Estou muito contente o que fez, Deve recordou os defuntos, nem contava com isso, mas ele recordou para fazer homenagem de falecido. Eu estou agradecendo muito do presidente Deve do município. Como foi ter Tazi como marido? Ficou como meu marido, eu era bailarina. Comecei a dançar com ele, depois casamos. O município da Beira comprometeu-se a continuar a valorizar os fazedores da cultura por forma a incentivá-los. Deputados do Parlamento Infantil estão preocupados com o clima de tensão política que se vive no país, violação dos direitos das crianças e desnutrição crónica. As preocupações foram levantadas esta quinta-feira na abertura da 5ª Sessão Nacional do órgão. Estes cânticos não disfarçam o anseio de quem quer crescer e estudar num ambiente de paz para no futuro poder ajudar o país a desenvolver. As flores que nunca murcham exigem que a paz seja duradoura em Moçambique e que os seus direitos sejam respeitados. Os deputados de Palmo e Meio querem ainda que se combata a desnutrição crónica que tem ceifado a vida de muitos petizes nas zonas recônditas, bem como a violência doméstica. Outras crianças, eu não gosto como eles dão de comer, porque outros, pois os pais não controlam como eles dão os alimentos. Quando lhes dão os alimentos, não controlam nem proíbem.
pode lhes dar comida, muita comida eles acabam e eles não proíbem. Isso faz mal às crianças. As crianças da província de Inhambane enfrentam vários problemas, dos quais o problema dos casamentos prematuros e gravidez precoce. E esses problemas têm resultado como principal fato o pagamento de dívidas de curandeiro por parte dos pais a curandeiros, para que essas possam casar-se com esses tais curandeiros. Falta de nutrição, a violência dos direitos e outros direitos que são violados pelos pais. O consumo de álcool e o acesso aos clubes noturnos por parte de menores constituem um dos problemas que os petizes querem ver resolvido. Um dia que meu pai estava me deixar em casa, então de repente eu vi um menino, ele estava com cerveja, ele estava a beber a cerveja. Então meu pai, eu disse, pai, veja lá que os meninos que estão a beber a cerveja. Sim. O governo tomou nota e garante ter já traçado estratégias para o combate à desnutrição crônica nas crianças. Desnutrição crônica afeta 43% das crianças menores de 5 anos de idade, prejudicando a saúde física e as suas capacidades psicológicas, o que origina na infância a fraca capacidade de aprendizagem. Ainda na 5ª sessão do Parlamento Infantil, Dórico Pedro foi eleito e investido como presidente do órgão. O líder da RENAM diz que não aceita retornar à guerra no país, mesmo que os seus companheiros da guerra de 16 anos o pressionem neste sentido. Nhakama entende que o povo não pode voltar a ouvir o som da arma Moçambique por qualquer que seja a razão. Momentos antes da Conferência Nacional dos Desmobilizados, o líder da RENAMO deparou com a equipa do Clube Desportivo de Maputo a tomar o seu almoço bem ao lado do local da reunião da Perdiz. Não sei se está completo, parece estar completo. São 10 mil como prêmio para encorajar vocês, jovens atletas. Eu, quando era miúdo, era golo! Já no interior da sala, diante dos desmobilizados, Afonso de Lacama diz que não há espaço para guerra no país. Pegaram o acordo padrinhado pelas Nações Unidas. O secretário-geral antigo das Nações Unidas, do Egito, Boutros Ghali, testemunhou o acordo, esteve presente, apertou a minha mão e ao Xissano, no dia 4 de outubro de 92. Em Roma, a Frelimo rasgou tudo. Agora também rasgou o acordo de 5 de setembro. A minha pergunta a todos: quem são esses bandidos que até chegam a abusar as Nações Unidas e não são punidos e não são castigados? Aquilo que vocês decidirem, eu não vou negar. Mas quero adiantar, se decidirem fazer a guerra, eu vou dizer não. Podem escolher um ou outro comandante em chefe, eu não. Eu não vou esconder de vocês. Sabem, fui o primeiro a entrar na RENAMO, a fundar a RENAMO com o André. Muitos de vocês entraram em 80. Se eu perguntar os de 79, mesmo os 77, já não existem nesta sala. A Conferência Nacional dos Desmobilizados da RENAMO termina esta sexta-feira. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas?
Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era o Mazangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Queremos reforçar mais consolidação da cooperação político-diplomática, troca de experiências. Aqui, por exemplo, vimos que há espécies de semente que estão a ser aplicados resistentes a doenças. Portanto, em vez de gastar mais dinheiro para fumigação, para o tratamento, a própria semente já elimina algumas doenças. A formação humana. Investir no homem, o homem que percebe o que está a fazer e que gosta de fazer. Reforço da cooperação no domínio da segurança marítima e diplomacia econômica entre as prioridades. O combate à pirataria primeiro. Não perca este domingo as principais incidências da visita de Estado do Presidente da República à Índia. Dr. Máximo Dias, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Qual é que foi efetivamente o seu contributo para a conquista da independência? Consciência de ser moçambicano. A sua saída de Moçambique para Lisboa foi secreta. Por que secretismo? O presidente Guebuza proibiu a entrega desse passaporte. Eu fui ter com ele, a gente vai dar, e não dá. E eu disse, assim como Vossa Excelência saiu de Moçambique, eu também hei de sair de Moçambique. Quando é que efetivamente a Cama chega a Renamo? Eu já não estava em Portugal, mas o fundador era André Matsangaíça. Como é que avalia a qualidade do parlamento esse? Caiu muito. A senhora acredita que seja possível em Moçambique constituir uma empresa que se chama Autoridade Tributária Limitada? Por ocasião dos 40 anos da independência nacional, a STV leva a cabo uma programação virada à reflexão em torno da efeméride, porque um país sem história é um país sem futuro. Éramos competitivos. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros. A revisão curricular. Formação e carreira. Dentro do ciclo não se deve chumbar. É preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência? Grande energia. Era o fim do colonialismo. Nós fomos portugueses, nós cantávamos o hino nacional, Heróis do Mar. A governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura. Os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 pessoas normais, quando na Argélia tinham sido cerca de 250. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30.
A Unicef está a apoiar programas ligados à educação, que envolve 7 distritos, com principal objetivo a retenção da rapariga nas escolas, para além de ajudar na construção de várias infraestruturas nas comunidades. Bem, o projeto Xangara é parte de um projeto muito grande de 700 escolas em 7 distritos durante 4 anos, que chamava Escolas Amigas das Crianças. E era um laboratório para poder demonstrar a efetividade de certas intervenções, como é termos todos os recursos necessários para as crianças, escola, aulas, cadeiras, sanitários, materiais de ensino, etc. Mas também complementado através da formação de professores, uma maior supervisão, maior treinamento dos professores, a gestão, acompanhado pela gestão da comunidade, das escolas, pequeno almoço escolar e a contribuição também de outros parceiros enquanto a assegurarmos a saúde dos meninos. Então, as lições aprendidas estão a revertir-se para a estratégia de melhoramento do ensino a nível nacional e realmente tem sido uma boa experiência para podermos contribuir para esse processo. Então, estamos a acompanhar a formação de professores, a constituição de comitês de pais na gestão da escola, o melhoramento de acesso à água, saneamento, a infraestrutura escolar e a supervisão. A província de Nampula continua com altos índices de desnutrição, não obstante os grandes níveis de produção registrados anualmente. O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar quer inverter a situação através de capacitação de todos os atores sobre esta matéria. De acordo com Edgar Costa, do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional no Ministério da Agricultura, pretende-se com a iniciativa tornar os diferentes atores em agentes de mudança de hábitos alimentares, contribuindo deste modo para a redução da desnutrição crónica que se registra atualmente ao nível da região norte, não obstante os grandes volumes de produção agrícola. E neste momento estamos a trabalhar com os membros das Assembleias Provinciais, porque no seu papel de agentes que trabalham na monitoria e avaliação da implementação do plano quinquenal do governo, do plano estratégico de desenvolvimento da província, é importante que eles, em conjunto com o governo, possam não só questionar, mas também identificar questões de insegurança alimentar e nutricional para, em conjunto com o governo, traçarem-se soluções adequadas para resolver o caso. Então sabemos que as províncias do norte são as províncias com elevados índices de desnutrição crônica. Edgar Costa avança que o recomendável não é apenas a disponibilidade de alimentos, mas sim uma refeição que englobe os 4 principais grupos de alimentos. Dar a título de exemplo, nós estamos a falar de uma província em que apenas 13% de crianças é que têm uma alimentação adequada. É importante que a nível de cada alimentação, tanto adulto como criança, pelo menos consumam 4 grupos de alimentos. Eu falo de alimentos tanto cereais, falo de vegetais, que consumirem proteína animal, alimentos que têm uma forte contribuição para o desenvolvimento dos nossos órgãos, e também é importante que nós possamos consumir energia como óleos, mas sempre em pequenas quantidades. Refere-se que os fatores ligados à cultura têm tido uma forte influência nos hábitos alimentares, o que de certa forma contribui para os níveis de desnutrição crónica. O país poderá contar neste quinquênio com 2 centros regionais para o desenvolvimento da juventude, uma na cidade da Beira e outra em Nampula, representando o centro e o norte. Espera-se que as infraestruturas sejam espaços privilegiados onde os jovens poderão discutir com profundidade assuntos relevantes. O diretor-geral do Instituto Nacional da Juventude, que revelou o facto, explicou que o governo continua a disponibilizar espaços para o exercício de atividades das organizações juvenis, existindo até o momento centros juvenis em todas as províncias do país. Nós estamos a construir um centro regional
para o desenvolvimento da juventude, Centro Regional Centro, na cidade da Beira, para a juventude, e projetamos também a construção de um Centro Regional Norte aqui na cidade de Nampula. Então são infraestruturas que planificamos para este quinquênio e que o governo quer pôr à disposição da juventude. E nós, como governo, sentimos-nos visivelmente satisfeitos quando temos uma juventude que clama por uma educação de qualidade, uma juventude que clama por uma habitação condigna, uma juventude que clama por um emprego digno, porque se tivéssemos uma juventude que reclamasse outra coisa diferente dessa, se calhar aí ficaríamos preocupados. Rui Mapate, que falava momentos após a inauguração dos escritórios da Organização Colisão da Juventude em Nampula, lamentou, por outro lado, o facto dos jovens estarem a abandonar os centros criados nos distritos. Nós sentimos que a partir desse espaço a juventude vai poder ter um lugar que possa convidar os outros jovens para poderem discutir aqueles assuntos que para eles são relevantes, neste caso a questão de saúde sexual e reprodutiva e a questão da cidadania. E para nós esse espaço representa uma conquista, porque ter um espaço como este, localizado numa biblioteca, como uma biblioteca onde há muita circulação de jovens, para nós é algo muito positivo. É um ganho para nós, porque a partir deste momento podemos aprimorar mais as nossas atividades, podemos mais melhorar o nosso empenho. Temos um espaço onde podemos, como de forma juvenil, interagir com os outros jovens. A organização Coalizão da Juventude trabalha em Nampula em programas ligados ao empoderamento da rapariga nas matérias de direito, permanência na escola, proteção contra gravidezes indesejadas ou precoces, casamentos prematuros ou forçados. Um grupo de capacetes azuis da República Centro-Africana é acusado de violar 3 mulheres na cidade de Bamberi. Ainda não se conhece a nacionalidade dos soldados das Nações Unidas acusados de violar 3 jovens, entre elas uma menor de idade. O caso foi tornado público no dia 12 de agosto, na sede da missão da ONU à República Centro-Africana. As Nações Unidas afirmam que os testemunhos de familiares das vítimas foram vitais para iniciar a investigação. Uma das porta-vozes do secretário das Nações Unidas diz que as novas alegações dizem respeito a um relatório que refere a violação de 3 raparigas por 3 elementos de um contingente militar da missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a República Centro-Africana. Entretanto, o Estado-membro que enviou as tropas em causa tem um prazo de 10 dias para se pronunciar se pretende ou não investigar as alegações. O chefe da missão de manutenção da paz da ONU na República Centro-Africana, o general senegalês Babacar Gaye, foi forçado a apresentar o pedido de demissão na sequência de denúncias de abusos sexuais e do uso da força por parte de soldados da organização. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, demitiu-se, abrindo caminho a eleições antecipadas. E na Guiné-Bissau, Bacilo Dja foi nomeado primeiro-ministro em substituição de Domingos Pereira. Referi aqui na Guiné-Bissau, Bacilo Dja foi nomeado primeiro-ministro em substituição de Domingos Pereira. E seguimos com a página internacional. Inglaterra e França vão firmar esta quinta-feira um acordo de cooperação para resolverem a pressão da migração clandestina no túnel da Mancha. Estas reportagens
apresentarem ao mundo mais uma atrocidade. O grupo pendurou num poste o corpo de Khalid al-Assad, ex-diretor do Departamento de Antiguidades e Museus da cidade, após ter sido decapitado na terça-feira. No cartaz colocado no cadáver de al-Assad, os jihadistas o acusam de ser um partidário do regime sírio por tê-lo representado em conferência no exterior junto com infiéis e de ser o diretor de ídolos de Palmira. A versão extrema do Islão, promovida pelo grupo Estado Islâmico, proíbe formalmente visita a estes lugares arqueológicos históricos e considera as estátuas de figuras humanas ou animais como idolatria. O chefe do Departamento de Antiguidades e Museus da Síria recorda al-Assad como um tesouro e conta que, há 2 anos, ele recusou-se de abandonar Palmira, afirmando que estava preparado para morrer na sua cidade. Decapitado aos 82 anos, o ex-diretor de Antiguidades de Palmira dirigiu por 4 décadas as famosas ruínas alistadas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. De acordo com a imprensa internacional, os radicais do Estado Islâmico tentaram extrair de Khalid al-Assad informações sobre locais onde os tesouros de Palmira foram escondidos para a proteção. Os extremistas do Estado Islâmico penduraram num poste o corpo do ex-diretor do Departamento de Antiguidades e Museus da cidade de Palmira, na Síria. Foi a notícia que acabou de acompanhar. O artista plástico moçambicano Vasco Manhissa inaugurou a exposição Ponto de Vista esta quarta-feira em Maputo. A mostra é o cruzamento de vivências entre Moçambique e Alemanha. São traços, manchas de tinta, claras e escuros. Muitas imagens numa só tela. É assim que, de forma aparentemente displicente, as 16 telas de Vasco Manhissa mostram um ponto de vista transcontinental. Não é à toa que Manhissa intitulou a sua obra de Ponto de Vista. A sua viagem à Alemanha, onde reside atualmente, deu-lhe uma outra perspectiva sobre o que vê, tanto no seu Moçambique natal, como na Alemanha que o acolhe desde o ano passado. E mais do que a sua visão, Manhissa procura incentivar opiniões. Então, procuro propor à sociedade, jovens especialmente, que procurem analisar aquilo e procurem debater aquilo que os preocupa e apresentar cada um o seu ponto de vista. Então, esta é a minha proposta. Estas obras testemunham o crescimento pessoal do artista nos últimos 2 anos. Mas qual é o ponto de vista de Manhissa, afinal? São aqueles que preocupam todos aqueles que me rodeiam também, não é? Porque eu não sou especial na sociedade, sou um dos indivíduos, sou uma parte da sociedade. Então este é o meu contributo, não é? É o meu contributo para amplificar o grito daquilo que é a sociedade. Manhissa destaca-se também por ser embaixador das artes plásticas moçambicanas na Alemanha. Tenho uma vista moçambicana, africana das coisas, mas pelo menos tinha alguma inspiração em Berlim, onde viveu. Então somos um pouco orgulhosos de ele. Trabalhou e isso para nós é importante como um embaixador artístico de Moçambique para a Alemanha, para fazer conhecer a cultura e a qualidade artística de Moçambique em Alemanha. Aliás, o cruzamento de culturas não está só patente nas telas. O público que aderiu à cerimônia de inauguração também mostra essa pluralidade de culturas e cada um, com um olhar minucioso, busca o que possa caracterizar a sua geografia. Na sala do Centro Cultural Português não se cruzaram só nações, mas também artes moçambicanas, uma e outra. Vasco Manhissa não é o único com ponto de vista. Aliás, a ideia da exposição é mesmo para provocar as opiniões dos outros. Os espectadores dizem que é uma forma de refletir sobre vários aspectos sociais. Uma exposição muito interessante de um artista que tem confiança no trabalho próprio e
tenta mostrar aquilo que ele aprendeu cá e aquilo que aprendeu lá. O que vejo aqui, sinceramente, parecem bonecos, parecem brinquedos, mas dá para ver que o conteúdo que o autor quis aqui trazer é muito mais profundo que isso. Deve ser, de fato, o que ele diz em trazer um pouco do ponto de vista da Alemanha e um pouco de Moçambique. Para mim, acho que isso é um ponto de partida para começar a refletir. A arte também pode mostrar um pensamento e pode começar a pensar o que Moçambique está passando nesse momento. Eu estou enriquecida, a minha alma está enriquecida, a minha mente está enriquecida, o meu espírito está enriquecido com estas obras. É um ponto de vista que nos faz refletir no hoje, no ontem, mas sobretudo no hoje. Eugênio Roque foi nomeado chefe de Estado-Maior na Casa Militar. O antigo chefe da Casa Militar, Jorge Gune, foi substituído há 3 semanas pelo presidente da República.